Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapada, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro Arthur Silva, vulgo Arthurito. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Mas cá estamos para mudar exatamente isso, não é, Arthurito? Essa é a nossa missão. E você que está engajado conosco nessa missão de levar adiante, discutir a questão nacional, você precisa saber que o Disparate, a questão nacional, o programa, né? E outras iniciativas do Disparada são possíveis graças à contribuição de vocês. Para dar essa essencial ajuda, então, acesse disparada.com.br/doe e solta os reais. Certo? Exatamente. Já que falamos no Questão Nacional Programa, essa iniciativa do DISPA que já recebeu Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabbour, o ministro Bresser Pereira, Nelson Marconi, Celso Amorim, Pedro de Barros, Gustavo Castanhon. Precisamos dizer que no dia 28/6, a Amandinha Salgado e o Diego Pautasso receberam, num episódio imperdível, o Paulo Gala e o Nelson Marconi, não é, Arthurito? Exatamente, tá imperdível esse episódio, foi um debate de altíssimo nível sobre política industrial, sobre reinserção soberana do Brasil, sobre o que tem que fazer na economia. Todo mundo tem que assistir, é imperdível. Beleza pura. Vamos então pro nosso papum? Vamos lá, Deixa eu fazer os conferes aqui. Já fiz o jabá, já pedi grana pra galera, já fiz a intro, então podemos começar o programa, manda né? bala agora. Então, perguntas papum, que é o nosso primeiro bloco, que é aquele jogo rápido. É o seguinte, Arthur. Pergunto, Bolsonaro cai ou não cai? Cai, só que a gente não pode ficar assistindo. Quer ver, ó? Lê a matéria da Elisa Claveri ali, o Padilha. Vou ler aqui, então, a famosa lead. É o seguinte. Partidos políticos, parlamentares, movimentos sociais e entidades da sociedade civil protocolaram nessa quarta, 30, na Câmara, o chamado super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O super pedido tem 45 signatários e consolida argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment já apresentados à Câmara. Entre esses argumentos está o mais recente, o que aponta prevaricação do presidente no caso da suspeita de corrupção no contrato da compra da vacina indiana Covaxin. O ouvinte sabe que o governo Bolsonaro, ele na verdade é um grande programa de implosão do Estado Nacional brasileiro, né? E o que o depoimento do deputado Luiz Miranda deixou claro é que essa implosão é muito mais profunda do que a gente até imaginava. Porque é uma coisa assim, imagina você estar no meio de uma guerra e o cara cobrando propina pra receber bala no meio do conflito. Isso que estava acontecendo, isso que foi de fato que aconteceu. E é importante colocar aqui os fatos, né? A gente sempre faz essa narrativa de como foi o governo Bolsonaro com a pandemia. É importante ressaltar isso aqui, porque é o seguinte, pra agradar a Faria Lima, o governo não fez o que tinha que ser feito, que era o quê? O auxílio emergencial e o auxílio aos pequenos empresários, certo? Sempre ela, hein, Arthur? Sempre ela, sempre a Faria Lima. Aí, o que o governo fez? O governo ficou nessa doideira ideológica para manter sua base galvanizada e querer se colocar na posição do homem comum contra as medidas de quarentena e de isolamento social, que era a única coisa que poderia empurrar com a barriga, digamos assim, o pico da onda da pandemia e com isso evitar a catástrofe completa sanitária no Brasil. A gente já assistiu essa catástrofe sanitária. Sim. 500 mil mortos não é pouca coisa, 520, se não me engano, já tá 520. E, quer dizer, se não bastasse tudo isso, negou a vacina da Sputnik V. É importante lembrar que a gente discutiu aqui no Disparate sobre isso, que uma medida de vassalagem para os Estados Unidos negaram a entrada da Sputnik V. O Bolsonaro fez o que pôde para atrapalhar a recepção da Coronavac. Quer dizer, houve toda uma série, assim, não é de atrapalhadas, é um projeto sistêmico mesmo de evitar a entrada de vacinas. E agora a gente vê que, além do aspecto geopolítico, tinha uma coisa bem
bem baixa mesmo, de bem baixo clero. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro foi parlamentar por quase 30 anos, né? E ele sabe lidar com esse baixo clero, ele vem desse baixo clero, né? Que foi esse pedido de propina, que é uma coisa assim, é escambroso, né? Ladrão de galinha, né, Arthur? Ladrão de galinha. Entendeu? Então mostra assim que não só ele opera pra Faria Lima, como ele opera pra si mesmo nos esquemas assim mais baixos possíveis, né? Mas a pergunta do Papum é a seguinte. Eu queria te pedir um mapa da Câmara, o quanto o Bolsonaro tem da Câmara, porque eu acho que isso vai ajudar a ter uma noção melhor se o Bolsonaro trupica, mas não cai, ou se o Bolsonaro cai. Ó, a preço de hoje, acho que vale a pena ver a resposta que o Arthur Lira deu. Pera aí, rapidinho. Cai ou não cai? Não cai! Soltou o que eu queria. Não cai por quê, Arthur? Não cai se não for feito nada de pressão nas ruas pra ele cair. Ele não vai cair por conta própria. Não pode imaginar. Tem muita gente que acha que política é uma coisa que você assiste passivamente. E política, na verdade, é uma coisa de participação. Tem que poder se organizar para poder intervir de modo ativo na história. É isso que está colocado. Então, é claro que está no momento de pandemia, existem pessoas que têm comorbidade, moram com a gente com comorbidade e tal. Nem todo mundo pode se mobilizar na rua. Mas quem pode tem que se organizar e se mobilizar, porque por conta própria... E quem se mobiliza está fazendo com o dobro de coragem, né, Arthur? Tem que fazer com o dobro de coragem, porque está se expondo a vírus, está se expondo à violência policial, que é uma possibilidade, embora... menos comum aqui, pelo menos em São Paulo. E a própria coragem de sair daquele clichê da zona de conforto, né? Já requer uma coragem. Já requer uma coragem. Não, porque ficou... Abrir mão do descanso, né? O povo brasileiro que trabalha tanto. E fica na inércia, né, cara? Sim. Fica na inércia. E acha Mas enfim, precisa das ruas pra empurrar o cara. Precisa das ruas. A resposta do Arthur Lira é muito clara nesse sentido. Porque o Arthur Lira falou assim, não tem materialidade na denúncia. Sendo que tem, né? Tem. O que tá posto em pauta? É que é o seguinte, o Centrão agora, um mapa pra eles, já que você pediu o mapa do Congresso, o mapa pra eles é o seguinte, tem um governo fraco, tá certo? Que vai dar até as calças pra poder continuar no governo e vai entregar todos os últimos resquícios de poder que o Executivo ainda tem, né? Poder Executivo Federal, pro Congresso, que já tá nadando de braçada, com emenda orçamentária vinculativa. A gente discutiu sobre isso no episódio do Disparate também. Que um importante poder de negociação que a presidência tinha, ele já passou pro Congresso, né? E o Congresso, vamos ser sinceros, né? O Congresso, cada parlamentar tá ali cuidando do seu interesse particular, da sua pequena zona eleitoral, que não é uma emenda ali pra poder sobreviver politicamente, vamos dizer assim, né? Então, essa implosão da governabilidade do Brasil tem muito a ver com isso, né? E muito foi um projeto do Bolsonaro mesmo sobreviver politicamente, que o Bolsonaro, o norte dele, estratégico dele, pessoal, é não ir pra cadeia, que é isso que tá posto em pauta. Para além de qualquer coisa ideológica, para além de qualquer suposto programa político que ele venha ter na cabeça dele, a grande norte estratégico dele é não ir pra cadeia, né? Porque pros filhos não irem pra cadeia. O filho dele é todo implicado em milícia, etc, né? Então o cara foi dando tudo pro Centrão, e o Centrão agora quer mesmo que o governo sangre por muito tempo. Então, a gente tem que lembrar que é o seguinte, quando houve a eleição do Arthur Lira, uma certa parte da esquerda, mais sectária... O cálculo do Centrão seria que dá pra surrupiar muito mais. Exatamente. Dá pra tirar mais coisa do governo. Dá pra ficar igual um agiota cobrando e pedindo mais coisa o tempo inteiro. Entendi. E os lobistas, então, da Faria Lima? Esses aí estão nadando de braçada, porque eles oferecem sustentabilidade pro governo ali no mercado financeiro, enfim, entre o grande empresariado. Então, pra derrubar o Bolsonaro, o clima nas ruas, o clima no país tem que ficar insuportável pro bolsonarismo. É essencial. É mobilização de ruas combinada com a articulação no Congresso, claro. E a gente vê o ato do próximo sábado, 3 de julho, com participação de setores importantes da direita pela primeira vez, poderia dizer. Com certeza. O MBL parece que vai estar presente, né? Ouvi dizer. O MBL e o PSDB. O PSDB. Confirmou presença. E isso mostra que, primeiro, independente de qualquer juízo dessas organizações, sobre a direita, etc., isso mostra que existe um clima para derrubar o Bolsonaro que é muito importante a gente poder navegar. E que essa articulação que tem que ser feita tem que ser uma articulação muito ampla. Tem que ser uma articulação que consiga contemplar também parte da direita, né? Porque é importante,
também para articulação no Congresso, mas também para ganhar apoio social para a derrubada do Bolsonaro. Sim. É importante lembrar que a direita também, de certo modo, foi vítima do bolsonarismo. Né? Existia uma direita esclarecida no Brasil. A gente pode, depende do mérito, né? O juízo de valor que a gente faça, se é positivo, se é negativo. Se a gente lembrar ali do PSDB clássico, eu sempre gosto de comentar do PSDB clássico, né? Que era um PSDB de Covas e companhia? De Covas e companhia, que era um PSDB que vinha ali de uma linha de modernização, tal, da qual eu discordo. Uhum. Com toda a sinceridade do meu coração. Mas esse PSDB clássico, ele foi desalojado por essa nova direita... Que era um partido arejado e tudo mais, né? Com muitos... Enfim... Com muitos problemas. Claro. Terríveis problemas. Nunca foram nossos aliados, mas... Muito diferente do PSDB de Dória também, né? Que é de uma violência política muito grande, né? Sim. O Dória deu um golpe dentro do diretório do PSDB. Ele sofreu um revés recente, né? Se não me engano, a gente comentou sobre isso no disparate anterior. Que, enfim, que ele perdeu uma questão estatutária ali dentro de como vai ser as prévias do partido para a presidência, né? Mas isso mostra que o seguinte, que tá havendo uma reação, de modo geral, do Brasil. O Brasil é um país muito heterogêneo, né? O Brasil tem uma direita muito diferente, se você pegar regionalmente, né? Quer dizer, o PSDB gaúcho é um PSDB comparado com o DEM da Bahia, com o DEM de Goiás, que é os Caiados. O PSDB mineiro, né? O PSDB mineiro, que é muito sui generis, né? Que é muito Sim. diferente. Toda essa direita foi desalojada por esse bolsonarismo, esse bolsodória que emergiu. Foi desalojada a ponto de virarem grandes aliados conjunturais nossos ou não chega tanto? Conjunturais, sim. Conjunturais, com certeza. Se a gente estiver falando em derrubar Bolsonaro, são grandes e importantes aliados conjunturais. Com certeza. É claro que o depois da Sim. derrubada do Bolsonaro é outra coisa. Os efeitos colaterais virão, né? Mas isso são as contradições que a gente tem que enfrentar enquanto uma frente ampla mesmo, né? E a gente não pode ter medo dela, a gente jamais pode ter medo da democracia. Então, quando você sabe? diz que o Bolsonaro não cai porque depende das ruas, você não acredita em grandes mobilizações nas ruas, no fim das contas. Eu não sei se eu não acredito. Quando eu disse que não cai, eu digo que ele não cai passivamente. Não adianta ficar assistindo, imaginando que tag no Twitter vai derrubar ele. Isso, com certeza, não. Isso depende de uma grande articulação no Congresso, que passa por pressão das ruas, sim. Eu sou um pouco cético com relação a grandes mobilizações, porque tem muitas camadas aí, né? Primeiro tem a pandemia, que ainda está aqui vigente, né? Isso é uma coisa que afasta as pessoas das ruas mesmo, né? E segundo, porque aquela estrutura que a gente via de grandes manifestações contra a Dilma, ela foi muito tocada, digamos assim, por conta das redes sociais e da presença não tão secreta assim, sempre presente, dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos e dos países centrais, né? Que via Facebook, que via os algoritmos das redes sociais, botaram a galera na rua, entendeu? Pra mesmo derrubar o governo. Um governo que a gente sabe que não era tão de esquerda assim, mas porque eles queriam um programa ainda mais agressivo e imperialista contra o Brasil, né? Então, esse é que é o grande desafio que a gente tem para poder mobilizar, que é o seguinte, não só a esquerda, mas todos os setores anti-Bolsonaro, em toda a sua heterogeneidade, tem que descobrir uma nova linguagem de como articular e botar o pessoal na rua. Isso acho que é um desafio. Eu não vejo, assim, escrito nas estrelas se vai acontecer ou não, sabe? Mas é um desafio que a gente vai ter um processo de aprendizagem, na verdade, de toda a oposição de como fazer isso. A gente precisa de um novo junho de 13. Tem que ser algo dessa proporção? A gente precisa de um anti-junho de 13. A gente precisa de uma coisa na mesma proporção e com sentido inverso. Sim, claro. Muito bem colocado. Mas a gente precisa daquela pressão nas ruas. Daquela pressão nas ruas. E essa pressão nas ruas, se a gente não vai contar com os aparelhos imperialistas para ajudar a gente vai ter que contar com a nossa capacidade de organização. E isso vale para todo o setor anti-Bolsonaro, em toda a sua heterogeneidade, assim. Isso vale tanto para aquele pequeno partido de esquerda, até para os grandes partidos e outras organizações, né, organizações da sociedade civil, então sindicatos, movimento estudantil, movimento de moradia, movimentos comunitários, respeitando também as diferenças do Brasil inteiro, né? Porque uma coisa é São Paulo, outra coisa é Rio de Janeiro, outra coisa é BH, são as grandes cidades. Aí tem as mobilizações do interior, que são sempre de caráter muito diferente, né? Mas a gente tem que lembrar, já que a gente vai comparar com o junho de 2013 tinha uma forte presença em cidades médias também. Sim. Né? Então, pegar... Na minha cidade de 20 mil habitantes teve ato. Então. O único, talvez, da história dela. Então. Com certeza, o único. Mas imagino que Varginha, que é uma cidade média, teve atos grandes, inclusive, né? Sim, mas da minha cidade, proporcionalmente, não foi besteira, assim, foi umas 1000 pessoas pra rua. Então, pra você ver. Né? O nosso desafio é fazer isso desse porte, sem contar com o apoio obscuro da CIA. Sim. Entendeu? Mesmo porque China e Rússia não vão ajudar a gente mesmo, porque eles nunca ajudaram.
Então é a gente que tem que fazer, né? Essa que é a moral da história. E ainda bem porque se a gente conseguir criar um grande movimento de soberania nosso, isso é um ganho histórico que pode deixar um legado muito importante pro Brasil, Padilha. Então o Arthur diz que Bolsonaro não cai. Digo que não cai. Por conta própria, não papum? Cai. É papum? Não. Papum não tem vírgula, é ponto. É ponto? É ponto. Então não cai. Não cai. Não cai. Então vamos pro segundo bloco, onde o Arthur pode ser um pouco mais covarde, caso queira, porque o papum requer firmeza. O bate-papo da conjuntura, que é o nosso segundo bloco, cabe discussão, né? Cabe... um floreio. Cabe um em cima do muro. Vamos lá, então. Segundo bloco, bate-papo da conjuntura do Alon Feuerwerk, do Poder 360, no dia 20 de junho. A economia separa os dois antibolsonarismos. A correlação de forças na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado da Covid-19 é um certo termômetro da movimentação política nessa antivéspera do processo eleitoral. Ali, refletindo o país, é visível a cristalização de um antibolsonarismo à moda de alguns antes das décadas passadas. Juntam-se visões antagônicas, mas unidas pelo propósito único de remover o governante. As diferenças ficam para depois, Arthur. Eu gostei muito desse comentário do Alan. É o Alan, não o Alan. Você acha que é Alan, mas é Alan, na verdade. O Alan Feuerwerk... O Alan é o nome fácil dele. O Feuerwerk que é mais difícil. Esse é de complicado mesmo. Mas vale muito a pena acompanhar a coluna dele no Poder 360 pra quem não acompanha ainda, porque ele sempre discute com muita profundidade, né? E ele tem, digamos, insider, né? Sobre o que tá acontecendo no Congresso. Ele tá lá, ele tá com o dedo na pulsação da política brasileira. Então eu recomendo muito que acompanhe a coluna dele. E basicamente o que ele tá trazendo aqui à tona? Ele trouxe dois conceitos, na verdade, embutidos na discussão dele, que ele não deixou explícito, mas que vale a pena trabalhar. O primeiro conceito que ele falou é o conceito de correlação de forças. E correlação de forças é uma coisa que é usada, sobretudo na esquerda, né, de modo muito, muito banal, muito trivial, sem se discutir o que está dizendo quando fala correlação de forças. Quando a gente fala de correlação de forças, a gente está falando dos elementos concretos de poder político das facções, sem ser em relação à classe, tá? Das facções envolvidas, né? E o que ele tá vendo? Que realmente a correlação de forças agora mudou, quer dizer, se a gente olhar concretamente as várias facções que existem, todas estão mais ou menos em uníssono, né, contra o bolsonarismo. A gente já via essa ruptura desde o lavajatismo, né? É importante dizer isso. Isso olhando pra direita, né? Pra esquerda, é claro que, pelo menos na aparência, todos os segmentos da esquerda sempre estiveram contra o Bolsonaro, né? Agora, o segundo conceito que ele traz, que é tão interessante quanto... ele não cita explicitamente no artigo dele, mas está ali embutido, é o de bloco de poder, né? O bloco do poder, para quem não conhece, é um conceito de um importante cientista político francês, que é o Nikos Poulantzas, né? Ele era de origem grega, na verdade, mas fez sua carreira na França. E o que ele está discutindo no bloco de poder? Que a gente nunca pode imaginar que existe uma única coisa que governa, sabe? Qualquer governo, não precisa ser um governo, isso pode ser também a direção de um sindicato, a direção de uma escola, de qualquer coisa. Você tem forças heterogêneas que, enfim, que não concordam em tudo, né, mas que constituem um bloco para poder fazer essa direção, né? E o que a gente está vendo? Que esse bloco que emergiu no golpe lá de 2016, que teve o governo do Temer, né? Aí depois veio a eleição do Bolsonaro, que está muito ligado ao golpe, ele está se desmanchando aqui agora. Ele está se desmanchando por fatores objetivos, né? Existe um problema grave, né, na política mundial, a gente está vivendo uma transição de paradigma mesmo, né? Os Estados Unidos estão adotando uma política abertamente desenvolvimentista, né? E o que acontece? Com essa mudança de paradigma econômico, que não é só ideológico, ele é concreto mesmo, o Banco Central americano está imprimindo dinheiro, o Biden está fazendo programa de infraestrutura e etc., esse bloco de poder que por tanto tempo, né, esse bloco de poder que emergiu ali no golpe, mas que de alguma forma é herdeiro do bloco de poder petucano, neoliberal e tal, por tanto tempo governou o país, ele está se desmanchando completamente, né? Só que acontece, beleza, existe o consenso contra o Bolsonaro. Esse consenso é mais ou menos genérico. Isso vai de alguns setores da Faria Lima, que estão descontentes que o Bolsonaro não consegue entregar o programa radical neoliberal que eles queriam, né, até os setores da esquerda, né? Só que o que acontece? Não existe unidade do que deve ser feito depois, né? Isso que é muito importante você ter em mente, né? O Alan, ele faz um negócio legal, que ele faz o seguinte, ele faz uma pequena recapitulação, né, de dois movimentos que foram importantes,
na história recente do Brasil e que refletiram essa heterogeneidade desses movimentos para poder fazer essas alterações importantes históricas e políticas no país, né? O primeiro é a Aliança dos anos 80, né? Pela redemocratização, né? Que começa lá no movimento das diretas já, no começo dos anos 80, que é 81 e 82, né? E vai até o movimento... Tancredão das massas. Até o Tancredão das massas, até 84, 85. Uhum. Né? E o que acontece? Essa aliança era uma aliança muito heterogênea. Você tinha, de um lado, as transnacionais descontentes com o Brasil, porque queriam submeter o Brasil ainda mais, né? Você tinha o mercado brasileiro desarticulado pela hiperinflação, né? E você tinha esse novo sindicalismo emergindo, que era o que vai dar origem ao PT, né? Que estava, na verdade, na crista da onda, basicamente porque conseguia organizar os trabalhadores para recompor os seus salários perdidos pela inflação, né? Você também tinha o PDT ali se reorganizando com a volta do Brizola, né? Sim. E você tinha essa imensa massa, mais ou menos amorfa, vamos botar assim, de oposição, que era o MDB clássico, que era o MDB dos anos 80, que tinha gente assim, desde o Serra até Quércia, quem se possa imaginar, né? Bom, o outro bloco anti que ele ressalta é o antipetismo recente, 2015 2016, né? E esse antipetismo também congregou, embora mais concentrado na direita, forças muito heterogêneas também. Você tinha o lavajatismo, mas você tinha o bolsonarismo, que é essa coisa ele ainda estava começando a nascer, né? Mas era o quê? Era um certo conservadorismo de costumes que estava começando a se organizar e tal via redes sociais, né? Você tinha também uma parte do empresariado, né? Enfim, você tinha, inclusive, partes da esquerda dita radical que também apoiaram contra Dilma, principalmente no começo, né? Sim. É importante recapitular que o Boulos estava do outro lado da mesa, naquela altura do campeonato, né? O Boulos estava no Fora Copa. Não vai ter Copa, esse que era o título, né? Então, era esse bloco heterogêneo, né? E o que acontece? Isso é potencialmente um problema para poder se articular e se configurar um movimento contra o Bolsonaro, né? Porque é inevitável, né? Na superfície vai aparecer como essa discussão que está tendo agora, que é muito importante essa passagem, que é quem é o candidato do centro. Se é o Mandetta, se é o Ciro, se vai ser o Eduardo Leite, quem que vai ser o candidato do centro, né? Mas também aparece de forma mais profunda em qual a política econômica que a gente vai adotar, né? Porque é nítido o que está acontecendo. Está acontecendo um programa, mas um projeto inconsciente, consciente, de separar a política econômica do Guedes das coisas mais escabrosas do bolsonarismo, né? Isso já havia sido feito desde o manifesto dos banqueiros, quando a gente comentou sobre o Stuberg, etc. Mas, sobretudo, de modo mais intenso a partir de agora, com a Folha com uma linha editorial bem anti-Bolsonaro, a Globo com uma linha editorial bem anti-Bolsonaro, e ao mesmo tempo defendendo privatização da Eletrobras, ao mesmo tempo defendendo uma política financista, justo fiscal, e etc, etc, etc. Então, o que a gente pode extrair disso aqui de lição e do que a gente tem que pensar? É que é o seguinte, a gente não pode ser sectário, em hipótese alguma. Tem que fazer uma grande composição para poder derrubar o Bolsonaro. Isso sem sombra de dúvida. Isso implica figuras da direita, sobretudo do centro, etc. Mas a gente tem que entender que a discussão que vai emergir do Brasil do futuro vai sair de como a gente consegue compor essa frente. E aí eu te pergunto. Quando os petistas vierem dizer, os petistas e os seus, que Ciro Gomes tem a obrigação de compor a candidatura de Lula, por que é diferente? Se a gente precisa de uma grande coalizão para derrubar o Bolsonaro, eu tô te fazendo uma provocação, porque eu e o nosso ouvinte mais inteligente sabe que a diferença é bem óbvia. Mas para os desavisados vale a explicação, Arthur. Sabe por quê? Se a gente precisa se unir para derrubar o Bolsonaro agora, com qualquer força, qualquer aliado conjuntural, porque na eleição para tirar o Bolsonaro, Ciro não tem obrigação de retirar a sua candidatura, engrossar o caldo de um governo petista. Acho que tem 2 pontos aqui para responder isso aí. O primeiro ponto é que é o seguinte, o petismo, ele trabalha com uma espécie de hipocrisia sistêmica, porque ele se coloca como radical de esquerda, mas na prática ele está negociando com os agentes, sobretudo do mercado financeiro, da Faria Lima, né? Então acontece, essa aparência radical esquerdista que o PT coloca é, na verdade, um obstáculo eleitoral, né? Aqui agora, se você pegar qualquer pesquisa eleitoral no Brasil, a esquerda é muito mal vista,
porque é surrealmente associada com as políticas neoliberais da era Lula e Dilma, né? Então, na verdade, isso é um obstáculo eleitoral. Qualquer coisa que fizesse isso, colocaria a gente num pequeno nicho da esquerda, que é o sonho que o PT o sonho do PT que o Ciro vai parar nesse pequeno nicho, porque aí submete ele, coloca ele sob o guarda-chuva do PT, e mais uma vez faz o que o PT fez, por exemplo, com o PCdoB, que foi ficando a reboque do PT, até que desapareceu e foi engolido, né? E vai acabar. Né? Isso é de um ponto de vista eleitoral, vamos botar assim, né? Quer dizer, isso é um obstáculo pra gente mesmo, né? E o segundo ponto importante, para além disso, é que o programa do PT é, de certo modo, uma continuidade, né? O que a gente está colocando em pauta é isso, quer dizer, é possível se fazer essa frente ampla mudando a quem que tem, digamos assim, a hegemonia ideológica e política dessa frente ampla. E é isso que se trata, né? Quer dizer, a gente pode fazer essa composição, disputar um novo sentido pro Brasil, e isso não pode ser adotar aquela política neoliberal de Marcos Lisboa e Henrique Meirelles, entendeu? Senão a gente já tá fazendo a continuidade disso aí. Senão a gente não tá fazendo nada, na verdade. Isso que se trata. Tá? Então o Ciro, ele rompe a esquerda do PT. É isso que é importante colocar, Padilha. Perfeito, Arthur. O Ciro não pode abrir mão de fazer lutar por um projeto que realmente mude os paradigmas das mazelas do Brasil. Claro que não, porque senão a gente tá só repetindo o que foi feito no país nos últimos 30 anos. Perfeitamente. De acordo. Vamos pro terceiro bloco, que é o bloco das notícias. É isso? Bloco de notícias. Perfeito. Deu no G1 no dia 1º de julho de 2021 por Gustavo Garcia, Marcela Santos e Sara Rezende. Aziz, CPI fará acareação com participantes de jantar em que teria havido pedido de propina. O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou nessa quinta-feira, dia 1º, que a comissão fará uma acareação com os participantes do jantar em que, segundo Luiz Dominguete, policial que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply, teria havido um pedido de propina por parte de um então diretor do Ministério da Saúde. Aziz deu a declaração durante o depoimento de Dominguete. Segundo o policial, houve um jantar 25 de fevereiro em que Roberto Dias, à época diretor de logística do Ministério, pediu propina de $1 por dose, numa negociação que envolveria 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, Arthurito. Não, nossa vida tá valendo $1, né, cara? Quando muito. Quando muito, né? E que bom que o dólar tá valorizado, né? Que senão a gente tava ferrado, cara. Sim. Nós tá valendo uns R$5. Em reais, quanto tá valendo essa vida, mais ou menos? Tá valendo uns R$5 agora. Você que acompanha o dólar, Arthur, você que é um investidor Faria Limer. Meus bitcoins. Não, deve dar uns R$5 agora isso aí. Mas então, você vê, né? Esse vai ser o momento, se rolar essa careação mesmo, isso vai ser um momento, assim, de explosão midiática fantástico, cara. Porque o que vai acontecer? Esse é o mensalão do Lula versão Bolsonaro? Com certeza, essa que é a brisa. Porque, recapitulando, agora, né, o velho Brizola até chamava o PT de UDN de macacão. Por que isso? Porque o PT sempre teve um discurso moralista muito forte, né? Um discurso anticorrupção muito forte. E esse discurso anticorrupção do PT morreu ali no momento do mensalão. E então, o que você espera é algo por aí, Arthur? Porque o Bolsonaro também leva a bandeira da anticorrupção para baixo para cima, ele com seu super-ministro Sérgio Moro, à época, né? Então agora vai arranhar de vez. Vai arranhar de vez. Não, e você deu na goela agora, porque é isso mesmo. O que vai acontecer? Vai ter um espetáculo midiático em cima disso, é claro que vai. E tem que ter mesmo. Aí, já que a gente falou de aliados conjunturais, agora nesse episódio aí, a Globo surrealmente é nosso aliado conjuntural, né? Porque ela vai fazer um espetáculo midiático em cima disso, né? E a gente tem que aproveitar para nadar de passada, né? Isso que tem que ser a moral da história. O que vai acontecer? Ali o PT... Já que você citou esse escândalo do mensalão, o PT perdeu um importante esteio discursivo dele, né? Era uma coisa que marcava o discurso do PT, que era esse negócio de corrupção e etc, né? E daí o PT ele passou a adotar uma linha, assim, de que qualquer coisa que se criticava de corrupção era moralismo político. E com isso a esquerda, ela perdeu uma coisa extremamente importante, que ela perdeu, digamos assim, a bandeira da anticorrupção e deixou como monopólio da direita. E foi nesse momento
que a gente perdeu... E sempre foi o contrário. E sempre foi o contrário. É importante dizer isso aqui. Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Inclusive, isso é uma coisa clássica do trabalhismo, é importante destacar isso aqui. Porque a Revolução de 1930 foi uma revolução contra a corrupção, em grande medida. Na República Velha, as eleições eram roubadas. Essa que é a verdade. Então, houve uma espécie de saneamento da administração pública brasileira durante o governo de Getúlio Vargas, sobretudo. O Getúlio Vargas criou um órgão, que era o DASP, que era um órgão especializado em profissionalizar a administração pública, né? E tornar ela não só mais eficiente, mas, sobretudo, tirar a corrupção mesmo, que era uma coisa endêmica. Né? E isso vem desde antes. Júlio de Castilhos, por exemplo, que é a grande influência ideológica e política de Getúlio, ele colocou na Constituição do Rio Grande do Sul um artigo colocando o funcionário público concursado justamente para evitar as indicações políticas, etc., para sanear a administração pública, né? Essa era a moral da história, né? E quando a esquerda perdeu essa bandeira, foi um momento de derrota muito importante pra gente, né? Então, é isso que vai acontecer com o bolsonarismo agora. E a gente tem que aproveitar para nadar de baçada nisso aí. Então, eu acho, né, e essa que é a minha posição, que a esquerda não pode ter medo, né, de falar mal de corrupção. Que foi uma coisa que, enfim, criou-se essa atmosfera esquizofrênica, né, por conta do PT e tal. Mas a gente tem que voltar a pegar essa bandeira pra gente, ô Padilha. Perfeito. Vamos de Castanhon agora? Vamos de Castanhon. Deu lá no Disparada, não sei se você já ouviu falar. Gustavo Castanhon, no dia 30/6, eu gosto muito do Castanhon, viu? Lula não sumiu, é a manchete. No dia em que o derretimento do governo começa a ganhar contornos dramáticos, com revelações de corrupção nas negociações pelas vacinas e a entrega de um pedido coletivo de impeachment no Congresso, uma pergunta corria o país: onde estava Lula? Arthurito? Então, o Gustavo deu na goela aqui, né? O que ele falou? O Lula não sumiu, o Lula estava o tempo inteiro articulando, e ele está articulando, esse que é o ponto central, né? É importante pensar o seguinte: eleitoralmente, para começo de conversa, a polarização com o Bolsonaro é positiva para o Lula. É uma das coisas que permite que o Lula sobreviva politicamente. Porque se não fosse por essa polarização, que é uma polarização que a gente sempre não cansa de reforçar aqui, que é uma polarização quase que estética, o Lula já teria desaparecido numa altura desse campeonato. A grande força dele, é claro, é a memória eleitoral que ele ainda tem, sobretudo no Brasil profundo, que é uma memória eleitoral justa, né? Porque o pessoal mais necessitado do país tem uma memória positiva dele, com razão, por políticas compensatórias, por distribuição de renda. Sim, é o cara que deixa o juro correr solto, mas dá um bife pro pobre. Isso deve ser inesquecível, né, Arthurito? Dá um bifinho a cavalo e tal. Isso. Então, mas é claro, isso é parte da força dele também. Mas essa polarização que fazia ele continuar na mídia, ele dar manchete pra Folha, entendeu? Era o que fazia ele continuar existindo. Então, pro Lula, é claro que houve, digamos assim, se o Bolsonaro realmente desaparece completamente do cenário, a situação dele fica muito mais complicada. Né? Se o Bolsonaro tomar no cu, Lula se fode? É isso que você tá querendo dizer? Se fode. É exatamente isso. Imagina, por exemplo, um segundo turno em que seja o Lula versus qualquer outro que não o Bolsonaro. Aí o antipetismo ia correr solto. Exato. Porque não ia ter essa memória do bolsonarismo como uma coisa negativa, não ia ter essa polarização estética. Se fosse o Lula, por exemplo, com uma figura que eu não gosto nem um pouco, o Eduardo Leite, é provável que o Eduardo Leite levasse essa eleição. Entendeu? E isso... Eduardo Leite é o gaúcho. É o gaúcho, o governador... Tucano gaúcho. Então é isso, na verdade ele quer, como o Castanhão disse, né, deixar o Bolsonaro sangrar. E veja só, muito próximo daquilo que o Arthur Lira também pensa. Né? Existe uma convergência, digamos assim, entre o petismo agora e o centrão, né, em deixar ele sangrar. Né? A segunda coisa que o Gustavo levanta, com muita razão, é aquilo que a gente acabou de falar, que na verdade foi o seguinte: o petismo perdeu essa bandeira da anticorrupção no mensalão. Então, a hora que trouxer à tona essas figuras, por exemplo, Ricardo Barros, que foi uma figura que teve grande... Quando eu comecei a investigar o Ricardo Barros a fundo, tiver bastante manchete sobre ele e tal, a gente vai lembrar que o Ricardo Barros foi uma figura importante no governo do Lula também. Da Dilma, na verdade, se não estiver equivocado, né? E o que vai acontecer? Vai começar a aparecer os podres, né? E o petismo tá muito preocupado com isso. O petismo foi extremamente corrupto, cara. O petismo levou a corrupção a um outro nível de existência aqui no Brasil, entendeu? Ele literalmente profissionalizou a corrupção. Isso acabou acontecendo, né? É mais uma das coisas que Vargas encarregou de fazer, que o PT encarregou de destruir, é isso, Arthur? Exatamente. E o dano que isso fez pra toda a esquerda, porque a gente foi associado agora a defensor de corrupção. Olha que esquizofrenia. Sendo que a gente nunca foi isso, cara.
O terceiro ponto que ele levanta aqui, que é uma coisa mais interessante, é o seguinte, se o Alckmin é nosso aliado conjuntural agora, talvez o Bolsonaro seja o aliado conjuntural do Lula. Por quê? Eles têm um inimigo em comum, que é o lavajatismo. Né? Então, o Gustavo aqui levanta a hipótese, deixa pra gente pensar, né, se haveria algum tipo de acordo, ainda que tácito, quer dizer, não rolou uma conversa. Não sentaram numa mesa e apertaram as mãos, mas um entendeu... É aquele jogo que o empate classifica os dois. Uhum. É isso, né? É o jogo que o empate classifica os dois. Eles não combinam o empate, mas sabendo que o empate classifica os dois, eles cozinham o jogo ali. Os dois jogam na retranca, não sei o quê. É exatamente isso mesmo, colocado em pauta, entendeu? Então, e pode ter havido, inclusive, um acordo explícito, né? Vai saber, né? Só quando aparecer os arquivos secretos do petismo, a gente vai descobrir isso algum dia, né? Mas o mais interessante, na verdade, também, que seria um quarto ponto, que daí eu acrescentaria aqui de goela, é o seguinte, o PT... ele quer, digamos assim, trazer de volta esse neoliberalismo racional que o bolsonarismo desapareceu, né? E o PT tá querendo se colocar, digamos assim, como esse gestor do neoliberalismo brasileiro mais uma vez. É aí que tem o Marcos Lisboa, Henrique Meirelles, etc, né? Quer dizer, aqui agora, derrubar o Bolsonaro pro PT poderia ser negativo. Por quê? Digamos que surrealmente aparecesse uma pequena guinada desenvolvimentista, ou então houvesse um divórcio, ainda que relativo, um divórcio... como é que se diz? Nas entrelinhas, assim, entre o que sobrasse do bolsonarismo depois do impeachment, que seria muito pouca coisa, né? Uhum. E a Faria Lima. E daí houvesse, nem que seja um pequeno governo desenvolvimentista muito contraditório, como foi o Sarney nos anos 80. Né? Nesse momento, o PT poderia perder totalmente as pontes com a Faria Lima e as pontes com o mercado financeiro. E com isso, acabaria completamente esse projeto dele de se colocar como esse gestor racional do neoliberalismo, né? Então, existe esse impasse concreto mesmo. Por isso que não é à toa que a figura central pro Lira e tal, e pro próprio Lula, é deixar o Bolsonaro sangrar até chegar na eleição de 2022. Perfeito. Nestes mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você, diria Vinícius de Moraes. Vamos lá agora de coluna internacional. Deu no Sputnik Brasil no dia 23 de junho de 2021. Frota do Mar Negro abre fogo de aviso após destroyer britânico violar fronteira da Rússia. Xiii! Na quarta 23, a Frota do Mar Negro, em conjunto com o Serviço de Fronteira do Serviço Federal de Segurança da Rússia, fez cessar a violação da fronteira nacional russa por um destroyer britânico. O Ministério da Defesa informou que o navio foi avisado com bombardeio. Arthurito, sabe o que eu te digo? Tem que meter-lhe bala mesmo. Mas tem que meter bala. Tem que meter bala mesmo. O que você me diz, Arthurito? O que eu digo é que tem que meter bala mesmo. É isso. Vai deixar o inglês pintar e bordar na tua fronteira. Cada dia mais próximo do programa do Ratinho, esse podcast. Esse é o objetivo. Eu quero ter um cacetete aqui um dia, cara. Mas depois desse Rapaz! bateria... Tem um ratinho, assim, tá? O que eu ia falar, Padilha? Agora eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Por que será? Por que será, né? Por que será? Vamos lá, os russos meteram-lhe bala no navio inglês. O que tá acontecendo é o seguinte, né? Existe essa imagem de que o Partido Democrata é mais democrático, que lida melhor com os outros países, que não sei o quê. Mas é o seguinte, a política do Partido Democrata sempre foi extremamente agressiva com relação à Rússia. A minha visão dos democratas em relação aos republicanos é que eles são muito mais imperialistas. Mas muito mais. Muito mais. Porque eles são racionais. Eles sabem fazer. E eles têm os jeitos pra fazer isso, né? E o que tá acontecendo ali, pra quem acompanha, tem uma coluna muito boa, só que infelizmente tá em inglês, mas é de um brasileiro. O Pepe Escobar, ele escreve na Asian Times, na verdade. E o que ele vem... Ele vem contando essa narrativa da Crimeia faz muito tempo, né? Porque isso aconteceu na Crimeia, né? A Crimeia, pra quem não sabe, é uma península no norte do Mar Negro, né? Que pertencia à Ucrânia,
até alguns anos atrás, e a Rússia anexou. E ela anexou nesse movimento aí de uma revolução colorida na Ucrânia, né, que passou a ter um regime extremamente anti-Rússia, né, agredir, na verdade, a Rússia mesmo, e isso vem muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né, foi, na verdade, uma revolução colorida tocada por redes sociais, com uma coisa meio difusa e espontânea e tal. Certo. Colocou um governo pró-imperialista, colonial mesmo na Ucrânia. E na Ucrânia, ele assumiu contornos, assim, nitidamente fascistas mesmo. Tinha Stepan Bandera, que era uma figura do fascismo ucraniano ali dos anos 30. A imagem dele foi resgatada totalmente na Ucrânia. Existem batalhões que são abertamente neonazistas, que usam símbolos neonazistas, etc. Isso que é a Ucrânia hoje em dia, né? E o que acontece? A Rússia, ela se defendeu dessa agressão, essa que é a real, e anexou a Crimeia, né? Porque se ela perdesse a Crimeia, a Rússia tem um litoral muito pequeno pro Mar Negro. A Rússia tem um problema de acesso ao mar, né? E ela tem só, se não me engano, hoje em dia ela tem só Rostov, que ficava numa espécie de uma baía, que chama Mar de Azov, assim, que é fechado, e não tinha como os navios russos passarem. Acabou, cara. A Rússia ia perder controle geopolítico de todo o Mar Negro. Então ela teve que anexar a Crimeia para evitar isso, né? Pois bem, agora que as coisas estão começando a sair da pandemia, a economia mundial está começando a religar e etc., voltam a apertar a Rússia. Agora o John Biden volta a apertar a Rússia. Teve uma série de cúpulas, teve aquela cúpula em Genebra e etc., né? Que era para renegociar, repactuar a relação com a Rússia, etc. Mas o que a gente está vendo? A gente está vendo, na verdade, não uma repactuação. A gente está vendo a reescalada do conflito à la Guerra Fria. Né? E isso aqui é importante colocar num contexto, que é o seguinte: existe uma geopolítica dos gasodutos ali naquela região que é importante de ressaltar, porque o sonho dos americanos é que os europeus, sobretudo a Alemanha, continuasse dependente do petróleo e dos derivados de petróleo vindos das grandes transnacionais, muitas das quais sob controle dos Estados Unidos, né? Existia uma disputa, inclusive, para a Alemanha passar a comprar gás liquefeito, vindo de navios dos Estados Unidos e de outros países, né? Não só os Estados Unidos, mas, enfim, do bloco da OTAN, vamos botar assim, né? E a Rússia, ela, desde o primeiro choque do petróleo, lá em 73, ela virou uma espécie de fornecedora alternativa de derivados de petróleo e, sobretudo, de gás para os países europeus, sobretudo para a Alemanha. Então, em alguma medida, o que os Estados Unidos quer é secar as fontes de receita da Rússia para exportação de gás natural e derivados de petróleo para os países europeus, né? Então, uma das medidas para isso é cortar o acesso via Ucrânia. Né? E é por isso que essa questão da Crimeia é tão importante, porque a Crimeia, ela oferece uma rota alternativa para o gás russo. Então a gente vê novamente esse recrudescimento do cerco sobre a Rússia. Enquanto eu estava preparando o roteiro, Padilha, eu fui ver e agora tem um navio italiano que está lá rondando a Crimeia. Pra quê? Pra fazer essa pressão mesmo, para os russos ficarem o tempo inteiro acuados, serem obrigados a tomar esse tipo de medida, né? Porque você não pode deixar que um navio entre no seu território, você tem que disparar um míssil quando acontece isso, né? E daí quando ele aparece isso, você tem o quê? Você tem um caos midiático, vamos dizer assim, pro Biden poder ir na televisão, na CNN, e falar, olha ali os russos, que não sei o quê. Então isso tá colocado em pauta, Padilha. Perfeito. De Rússia pra China, deu no Xinhua. No dia 1º de julho, também conhecido como hoje, não é isso? Xi diz que povo chinês nunca permitirá intimidação, opressão ou subjugação estrangeiras. Aspas. Qualquer um que tente fazer isso se encontrará em rota de coalizão com uma grande parede de aço forjada por mais de 1,4 bilhão de chineses, disse Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, em uma cerimônia celebrando o centenário, e aí tá aqui na reportagem, do PCC. Aí os caras querem me jogar no mato, né? PCC, no caso, Partido Comunista Chinês, tá? Não o primeiro comando da capital. Fechou aqui? Fechou. Basta aqui? Fechou. O PCC, né? Mas aí, no caso, é o Partido Comunista Chinês. Fique claro, o Arthur dirá PCC no raciocínio, mas estará sempre se referindo ao Partido Comunista Chinês. Que fique gravado, né? Fique gravado. Aliás, fala Partido Comunista. Melhor. PC chinês. Melhor não ter nenhum recorde teu falando PCC. Ruim, né? Pegaria meio mal, né? Sim. Mas o que tá posto em pauta aqui é o seguinte, cara. A China, ela conseguiu criar essa grande mentalidade nacional anti-imperialista, né? Então, só um parênteses, assim, que eu gosto muito de me referir. Tem uma certa palestra do professor Elias Jabor que ele fala com propriedade, né? Porque ele estuda a China, que a China era menos desenvolvida que o Brasil nos anos 80.
se você olhar a pauta de exportações industriais do Brasil, era muito maior do que a chinesa. Eu acho que a renda per capita, então, era colossalmente maior. Pegasse qualquer índice de desenvolvimento humano, índices de alfabetização eu já não sei, mas índices de qualidade de vida, acesso a saneamento, etc., o Brasil estava melhor que a China nos anos 80. Né? O que acontece? O Brasil perdeu essa consciência nacional que o Xi Jinping colocou no seu discurso, né, de se defender contra agressões estrangeiras, de se defender o seu povo contra o imperialismo, né, e virou o quê? Virou esse negócio aí, uma questão estética, uma questão individual, assim, de se colocar, e isso que é a esquerda no Brasil hoje em dia, né, e perdeu completamente esse horizonte de soberania nacional e soberania popular, cara. Sim. Então, eu acho muito importante isso porque o pessoal viu as celebrações, acho que rodou bastante na internet, né? As celebrações dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, aquelas imagens impressionantes de alta tecnologia, de centenas, milhares de pessoas na rua comemorando o partido e tal. E uma coisa que tem que se colocar é o seguinte, o PC chinês está no auge da sua popularidade, e isso por conta da pujança econômica da China atual. E isso só é possível existir isso pela profunda consciência nacional que o PC chinês pôde imprimir no povo chinês e de se colocar, digamos assim, à altura da sua missão histórica. Então, a gente tem que olhar para isso com certa admiração, é claro, mas também com nível de autocrítica, sabe? Claro. Porque aquilo que a China é hoje era para ser o Brasil. Sim. Né? E essa é a moral da história, Padilha. O Brasil era muito mais vocacionado para essa realidade do que a China, né? Muito mais. A China fez malabares para estar onde está. E a gente era... Pouco esforço eu não diria, mas era algum esforço, né? A gente ia faca e o queijo na mão. A gente tava com o Embraer, né? Imagina, pega o Brasil nos anos 80, começo dos anos 80, 81, 82. A gente tinha fábrica de helicóptero, Elibras. Né? Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, não privatizada. Não privatizada. Fabricava nosso próprio aço, a gente era autônomo em aço. O nosso único gargalo grande era em energia. E é por isso que o Bautista Vidal sempre defendia o pró-álcool e a autonomia energética brasileira usando a nossa... Vamos indicar aqui o... Como é que é? Socialismo limpo, capitalismo sujeira. Salvo engano, produzido pelo professor... Gilberto Vasconcelos. O famoso Giba. Giba. E lá fala dessas questões todas abordadas em uma vida de Bautista Vidal. Exatamente. E era isso, cara. Quer dizer, com exceção desse gargalo energético, porra, o Brasil tinha todo o resto, cara. A gente estava exportando tanque pro Iraque. É claro que havia o problema, e isso é um problema clássico do Brasil, que a China vai ter que enfrentar agora também, né? Que foi o problema da formação do mercado interno brasileiro. Né? Mesmo o desenvolvimentismo da era trabalhista e também o desenvolvimentismo da era militar, o da era trabalhista tentou aumentar a renda do trabalhador, na medida do possível, aumentar os direitos trabalhistas, etc. Mas foi interrompido por um violento golpe de Estado. Né? Sim. E o regime militar, ele fez o quê? Ele fez arroxo salarial, ele derrubou no chão a capacidade de consumo do Brasil, né? Isso teve um efeito obviamente negativo de destruir a nossa qualidade de vida, de produzir a favelização que a gente vê no Brasil hoje em dia, mas por outro lado também destravou, digamos assim, o processo de acumulação, o processo de desenvolvimento brasileiro, que era um processo muito voltado para a produção de infraestrutura nacional, né? Cada setor econômico fazia o seu próximo setor. Então, quando a gente acabava o setor químico, agora abria recursos para fazer o setor da infraestrutura, sei lá, de aeronáutica, né? Aí quando acabava o setor de aeronáutica, abria o setor de defesa e assim por diante, cada vez um setor mais complexo tecnologicamente, né? Só que em algum momento a gente tinha que fazer esse giro pro mercado interno. Sim. Né? E isso a gente não conseguiu fazer. Foi aí que veio a hiperinflação e foi aí que começou a entrar os programas neoliberais, que terminaram de destruir a economia brasileira. Né? A China vai enfrentar esse desafio agora. Ela vai precisar se voltar pro seu mercado interno. Só que ela está preparada, inclusive ideologicamente, para isso, né? Sobretudo ideologicamente. Esse foi porque os militares, eles tinham apoio de massas, assim, mas muito difuso, fraco e pouco organizado. Sim. Sabe? Essa que é a diferença de você ter um partido, né? De você ter uma organização de massas, digamos assim, que produza essa consciência e mantenha todo mundo engajado nesse projeto nacional, né? E esse que é o nosso desafio agora, porque agora a gente está na outra ponta, a gente está pós-catástrofe. E a gente está tentando resgatar aquilo que o Brasil já foi. Então o nosso desafio agora é poder pegar onde o projeto foi interrompido pelo golpe de 64, resgatar ele e voltar com um projeto industrializante, anti-imperialista e soberania nacional, coisa que a China está conseguindo tocar, Padilha. E temos um cara defendendo isso, né, Arthur? Temos um cara defendendo isso. Beleza, fechamos aqui? Fechadaço. Então, Arthur, obrigado mais uma vez. Vamos tomar uma cachaçinha? É lógico. Valeu. Aqui. Pessoal, este foi o Disparate. Na semana que vem a gente volta. Mas antes, já ia me esquecendo, aí o chefe puxa a orelha, hein, camarada? Vou fazer o jabá.
O Questão Nacional, o antigo Questão Nacional em Debate, iniciativa do DISPA, que já recebeu grandes nomes, personalidades políticas do Brasil, está em novo formato, né? Que é o Questão Nacional, com a Mandinha, Diego Pautasso, às vezes Arthurito, que escapa aqui do disparate para ir lá, receber dobrado e fazer hora extra. Recebeu no dia 28/6 o Paulo Gala e o Nelson Marconi num programa memorável e imperdível, né, Arthur? Não, tem que assistir, gente. É um debate de muito alto nível sobre política industrial, sobre desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que interessa pro Brasil. Essa que é a moral da história. Se quiser assistir, é só ir lá no YouTube do Disparada, né? E aí aproveita, se inscreve, ativa o sininho, segue o canal, faça o mesmo, vá até o Twitter do Disparada, nos siga, Instagram, Facebook, enfim, estamos espalhados pela rede mundial de computadores, não é isso? E para manter tudo isso, para manter esta plataforma que leva e discute o Brasil a sério, você entra em disparada.com.br/doe. Fechou todas, não é isso? Fechou todas. Pode largar lá R$1.000, R$5.000, R$10.000, mas também R$2, R$5, R$10. Nenhum dinheiro é pouco para quem assume a árdua tarefa de reconstruir o país. Exatamente. Exatamente. Valeu, pessoal. Este foi o Disparate versão programa do Ratinho. A gente volta na semana que vem. Obrigado, Arthur. Obrigado, nobre ouvinte. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Carnaval.